O que leva um pastor com ministério aprovado, família estruturada, um futuro promissor e um influenciador nas diversas esferas da sociedade moderna simplesmente se recolher ao silêncio? E sem falar daqueles casos extremos, daquelas pessoas que escolhem como única alternativa interromper a própria vida? Nos últimos anos, estratégias de crescimento massificado produziram líderes espirituais despreparados emocionalmente para assumir postos de autoridade. Logo após a conversão, eram submetidos a regras e apostilas por conta do perfil carismático, mas interiormente não conseguiam lidar com os desafios da jornada ministerial. Paixão pelo trabalho, chamado, os sonhos ministeriais, fé, motivação e liderança. Parece que tudo isso desaparece ao despertar em uma manhã qualquer. Você não percebe, mas algo incomoda. Você se sente fraco fisicamente e mentalmente. Do nada, entra num estado de tristeza extrema e desespero. Evita o convívio com pessoas, preferindo o isolamento, e perde a referência de quem você é. Você pode estar vivendo a síndrome de burnout. Talvez você não imagine o quanto é difícil falar sobre isso na frente das câmeras e diante de tantas pessoas. E eu consigo entender que a gente às vezes tem muita facilidade para falar das pessoas e para as pessoas, mas a gente tem muita dificuldade de falar de nós mesmos. Mas eu gostaria de começar esse vídeo falando sobre algo muito bom que aconteceu recentemente. O meu filho Arthur, de 8 anos, ele fez um vídeo sobre o Dia dos Pais e que foi projetado na igreja. E depois eu recebi os originais que mostravam como tinha sido essa gravação. E então, uma das falas dele é assim: o que você mais gosta no seu pai? E aí ele disse: o meu pai é muito legal e ele tá o tempo inteiro sorrindo. E aí ele perguntou assim: não é, mãe? E eu acredito que isso demonstra que realmente eu consegui passar por esse período e eu consegui vencer esse período, porque essa não foi a minha realidade durante uns 3 anos da minha vida, nos últimos anos que se passaram. Talvez vocês lembrem disso. Eu fiquei 2 anos e 8 meses sem viajar, fazendo um circuito da minha casa para o ministério, e no máximo que eu fazia era pegar meu filho na escola. E nesse período eu realmente vivi um quadro de depressão bastante profundo, né? Foi um período muito difícil da minha vida e muito complexo, né? Eu diria que é complexo porque ele acaba envolvendo o ser humano nas 3 áreas. Ele acaba envolvendo espiritualmente, emocionalmente e fisiologicamente. Então, fisicamente, eu me sentia extremamente fraco, como se eu tivesse trabalhado muito e eu não tinha tônus, eu não tinha energia, eu não tinha força física. Então, a minha vontade era ficar deitado, né, trancado o tempo inteiro, e eu não conseguia sair daquela situação. O diagnóstico médico foi síndrome da fadiga crônica. Tudo começou numa madrugada. Eu tive uma síncope convulsiva, né, e depois disso eu numa segunda-feira acordei como se eu estivesse levando um choque, né, no meu corpo inteiro. Porque o meu coração estava acelerado, a minha pressão estava alta, ela não baixava. Emocionalmente, eu entendo que eu estava preso, né, em determinados cativeiros emocionais da minha vida, da minha infância, porque em um dos meus processos, né, nesse processo de cura, o próprio Espírito Santo trouxe à minha memória algo muito significativo da minha infância, né? Eu fui criado num lar desestruturado, em que as macarronadas de domingo voavam da mesa, porque sempre terminávamos o almoço de família com brigas, com discussões.
Nós tínhamos um irmão que era usuário de drogas e álcool, e ele agredia os meus pais, nos roubava. E essas memórias da minha infância, elas eram muito fortes. E eu lembro que o único lugar que eu tinha de segurança era o meu quarto. E eu lembro que em um dos dias, né, e aí eu entendo por que muitos optam, né, mesmo que erroneamente, por tirar a sua própria vida dentro de um processo de ideação suicida, é porque o nível de dor emocional que você vive, ele é tão denso e ele é tão forte que você pode apalpar, você consegue pegar com as mãos, ele consegue se materializar. Você não sabe exatamente onde dói, por que dói, e não há remédio que consiga aplacar ou apaziguar essa dor e essa angústia e esse desespero que você tem dentro de você. E aí as pessoas se desesperam por conta disso, e elas precisam de alguma maneira calar, né, essa dor, né, que reside nesse lugar que é a alma, né? Então você fica desequilibrado nos seus pensamentos, você fica desequilibrado nas suas emoções, nos seus sentimentos, você perde referências de quem você é, como se você estivesse se despersonalizando. E isso para mim era muito difícil, muito complicado, porque eu já era conhecido como um pastor que era referência na área de cura interior e libertação. E imagine agora eu assumir que eu estava vivendo um quadro depressivo. Eu, que durante praticamente 10 anos da minha vida dediquei horas e horas para o aconselhamento de outras pessoas, e eu consegui tirar essas pessoas desses lugares com a ajuda do Espírito Santo. Agora eu estava nessa condição. A minha vontade era fugir do mundo, era fugir das pessoas, era fugir da vida. Eu não tinha mais prazer em coisas que eu amava fazer, eu tinha perdido a referência, a expectativa de um futuro. Eu estava vivendo um processo de crise existencial, e o lugar que eu queria ficar era no meu quarto, né? E alguns dos meus amigos, das pessoas mais próximas, foram me visitar e me viram nessa condição, né? Então, eu colocava um pijama, ia para debaixo dos edredons, eu fechava a persiana do apartamento, trancava a porta por dentro e deixava a TV. E um dia eu me deparei exatamente com o quadro que eu vivia na infância, né? E eu disse: Senhor, eu não tenho força humana para sair desse lugar, eu não tenho força no campo natural para sair desse lugar, e eu sei que eu já estou acostumado a fazer esse caminho. De todas as vezes que eu não consigo enfrentar a vida, eu me escondo dela e eu corro para esse meu recôndito, né? Para essa minha zona de conforto. E aqui eu fico curtindo a minha fossa e as minhas dores. Mas o fato é, Senhor, que hoje eu gostaria de morrer. Eu não estou pensando na minha esposa, eu não estou pensando no meu filho, eu não estou pensando no ministério, eu não tenho força para continuar. Mas eu sei que se o Senhor tem um propósito acerca da minha vida, o Senhor pode me tirar dessa situação. Então eu entendo que espiritualmente, obviamente, né, os espíritos malignos, eles se aproveitam das nossas dores emocionais, eles se alimentam das nossas feridas purulentas. Então havia muita coisa do meu coração que precisava ser tratada, que precisava ser refinada, purificada pelo Espírito, mas o fato é que Deus queria que eu amadurecesse. Então, volto a dizer, nesse dia eu tomei uma decisão, né? Eu saí da cama, eu tomei um banho. Eu não tinha força para isso, eu não tinha força mental, nem física e nem espiritual. Eu não tinha força para orar, eu não tinha força para ler a palavra de Deus. Eu lembro que eu conseguia assistir ministrações de no máximo 30 minutos. Eu conseguia ouvir algumas músicas em que a letra fosse fácil para que eu conseguisse acompanhar. Eu lembro que os livros que eu tanto amava e que eu tanto lia e que eu estudava, eles ficaram de lado, porque nem mesmo a Bíblia eu conseguia ter contato para ter uma qualidade de vida devocional, porque a minha mente ela estava tão cansada que eu não conseguia assimilar mais nada, né? Eu contei muito com o apoio dos amigos, né? Pessoas de perto que foram muito importantes nesse processo e que me estenderam a mão, que oraram por mim, porque eu não tinha força para orar. Eu agradeço muito pela minha esposa, né? Pela Josi, porque não foi fácil passar por esse período. Eu volto a dizer para vocês assim, que
que saber que o meu filho, né, pôde dizer um dia que o meu pai é feliz, é a certeza e o sinal de que eu vivi um milagre, porque eu resolvi me submeter ao processo que o Senhor estava estabelecendo. Então, de fato e de verdade, eu entendi o texto em que Cristo diz que aquele que deseja me seguir precisa perder a sua própria vida para ganhar uma nova vida. E eu precisei perder aquele Jackson, porque transitando por essa situação, hoje eu sou outro homem, eu sou outro marido, eu sou outro pai, eu sou outro ministro, sou outro sacerdote, porque algumas convicções elas se solidificaram, se fortaleceram de forma concreta na minha vida, e realmente tudo o que era raso, tudo o que era de certa forma superficial, evasivo, acabou sendo arrancado da minha vida, né? E eu consegui então entender o que o Senhor queria. O Senhor queria me tirar daquela idade, né? De um menino, né? Aquele comportamento, aquele coração imaturo, né? Deus queria fazer com que o caráter dele fosse gerado em mim, né? E foi de dentro para fora, não foi de fora para dentro. A terapia foi extremamente valiosa, né? Os momentos e os insights durante o processo de abrir o coração e falar das dores, das culpas, dos medos, né? Dos traumas, das lembranças, das configurações que eu não consegui enfrentar no presente, elas foram muito decisivas. E a questão, né, de eu passar por esse processo, de entender que a partir dessa morte o Senhor geraria vida, foi o que me levou a descobrir uma verdadeira espiritualidade que até o momento eu não conhecia, de leveza, de não só ter Cristo em mim, mas eu me entender agora no Cristo, né? E isso fez com que a minha visão ampliasse, a minha mente ela se tornasse aberta para conhecer o propósito de Deus e para conseguir caminhar com Ele. Pouquíssimas pessoas sabiam disso até esse vídeo, né? Porque, na verdade, enquanto eu estava no processo, eu preferi realmente manter a privacidade para proteger a minha família e até o meu próprio coração, mas hoje eu já me sinto preparado, pronto, né, para falar sobre o assunto e para conseguir compreender e entender. Eu sempre digo que eu aconselhei muitas pessoas que estavam passando por esse quadro, mas nada se comparou a eu ter transitado por esse lugar, que foi realmente extremamente decisivo, né? E hoje eu posso caminhar entendendo que existe esperança. Então, talvez você esteja vivendo o mesmo quadro, a mesma situação, saiba que existe esperança, existe uma solução. Naquele dia, naquele quarto, quando eu clamei e eu resolvi fazer um caminho reverso, um caminho diferente, um caminho contrário que eu não conhecia, foi quando eu transitei o meu Jordão, né? Foi quando o Senhor disse que eu passaria por um lugar que eu nunca havia passado antes. Mas eu estava saindo de um período de deserto e eu estava alcançando as campinas do Jordão, que era o lugar que manaria leite e mel e me transformaria num homem proativo, estável e feliz. A síndrome de burnout, em muitos dos casos, é consequência do acúmulo excessivo de estresse em trabalhadores que desenvolvem atividades competitivas ou com muita responsabilidade, que têm dedicação integral a pessoas e é mais frequente em profissões que não veem as suas capacidades de trabalho valorizadas. Em 1996, eu trabalhava em uma empresa e eu tinha um problema, eu era viciado em trabalho. Eu trabalhava demais. A minha jornada começava às 7h30 da manhã e ia pelo menos até 22h30, 23 horas, todos os dias. Eu era tão viciado em trabalho que eu sempre queria logo dormir para acordar e ir trabalhar. Quando chegava
segunda-feira, animado, né, para a semana que se iniciava. Conforme ia avançando a semana, ia chegando o final de semana, eu ficava triste porque eu sabia que eu ia ter que ficar sem trabalhar. Isso para mim era muito terrível. Então, na verdade, eu sempre queria que fosse segunda-feira, para eu poder trabalhar, produzir, né, resolver problemas, enfim, as coisas que o próprio trabalho ia gerando, as demandas que ia gerando, os desafios que iam gerando. Só que nesse ano especificamente, por volta do mês de outubro, eu acredito, daquele ano, era um dia normal de trabalho. Eu fui para a empresa e na metade da manhã eu comecei a me sentir mal. Comecei a sentir algo estranho, não sabia definir, parecia que a minha pressão estava baixando e de repente começou a me dar um desconforto. Eu não conseguia parar, eu não conseguia caminhar, não conseguia sentar, não conseguia deitar. Fui tomado assim por sensações esquisitas e na hora e imediatamente eu pensei, preciso ir para um hospital. Cheguei lá, chamaram um cardiologista, minha pressão estava muito alta e o cardiologista, eu lembro que esse dia era uma sexta-feira, e o cardiologista disse que eu deveria ir para casa e voltar na segunda-feira para fazer uma bateria de exames. E eu me recusei a deixar o hospital. Internei, fiquei aquele final de semana internado, fazendo diversos exames, e na segunda-feira, já no final da tarde, eu recebi alta. E o que havia para mim sido apenas um aumento de pressão, e eu não sabia porquê, na verdade era reflexo do estresse. Eu tinha sido contemplado, né, com uma crise de estresse. E é interessante porque eu só soube, né, nesse momento, que estresse, que nós somos como uma bateria, né? Como uma pilha, e o estresse é igual. A gente vai acumulando, e a gente só vai ter realmente a explosão no momento que essa pilha, que essa bateria não consegue mais segurar. A gente não descarrega isso, né? A gente acumula isso, né? Porque não praticamos algumas coisas, e quando chegou, explodiu. Chegamos ao final do ano mesmo de 96, eu passei aquela parte ali de outubro, novembro e até mesmo dezembro muito ruim, me sentindo mal, e não havia o que resolvesse. Eu segui com aquele cardiologista e comecei a pedir que ele me desse alguma medicação para que eu pudesse sair daquele lugar, né? E ele se recusava, porque não tinha realmente o que fazer, né? Teria que ser feita uma reeducação, eu creio. Isso eu estou falando, né, de muitos anos atrás. Hoje certamente já existem outras propostas e até de repente medicação. Mas o meu principal remédio seria caminhar todos os dias, 1 hora por dia pelo menos, e caminhar na cidade, na rua, não em academia, não em esteira em casa, não, na rua, ver a vida ao meu redor, as coisas acontecendo, o carro que freia, o cachorro que atravessa a rua, a criança que brinca. Esse seria o remédio que me foi sugerido na época. Mas mesmo assim eu buscava ainda uma certa medicação que pudesse me tirar mais rápido daquele lugar. Então terminamos o ano de 96 e eu saí por prescrição médica também para uma viagem de final de ano, de início de ano, né? E eu resolvi ir com a esposa, com a Alessandra na época. Nós não tínhamos filhos ainda, então fomos eu, a Ali e o Guilherme, e a gente foi para Gramado, no Rio Grande do Sul. E não consegui desfrutar nada da viagem, porque me sentia mal,
terrível. Fiquei poucos dias lá e resolvi voltar, antes do tempo proposto, né, do descanso. Quando cheguei em casa, então, aí já princípio de 97, o meu pai havia sido hospitalizado. Eu saí de casa, passei aquela virada de ano com ele, que era a nossa prática. Almoçamos juntos no dia 1º de janeiro de 1997, eu saí para a viagem. Quando voltei, ele havia sido internado, ele havia tido um mal-estar no sábado que antecedeu a minha chegada, havia sido hospitalizado. Então, no período de uma semana, o meu pai morreu. Nessa época, nós éramos muito amigos, né? Porque a nossa faixa etária era muito distante, né? A diferença entre eu e meu pai eram exatamente 40 anos. Ele em 1928, eu em 1968. Então, quando nós ficamos amigos mesmo, de confidência, de contar as coisas erradas que fez no passado, daquela cumplicidade, o meu pai, então, morreu. E aí começou, então, um segundo momento da minha vida. Com a morte do meu pai, eu entrei em um processo, em uma crise de existencialismo. Eu nasci dentro do catolicismo, fui atuante dentro do catolicismo, eu fui coroinha, eu fui membro de grupos de jovem, fui presidente de grupo de jovem, participei da liturgia, enfim, né? Fiz primeira comunhão, fiz crisma, fiz curso de noivos, fiz treinamento de liderança cristã, o famoso TLC na época, lá no final da década de 80, e eu realmente fui atuante dentro disso. E quando chegou nesse momento em que o meu pai morreu, eu fui recorrer tanto ao espiritismo como também ao romanismo, e não encontrei respostas, né? E não encontrei o conforto necessário. Isso então me deixou assim numa crise muito grande, e eu comecei então a entrar numa seara de depressão. Eu lembro que eu ia tomar banho e a Alessandra tinha que vir comigo, e ela precisava ficar sentada ali, né, no banheiro, sem falar nada, e uma voz dizia para mim que eu ia ligar o chuveiro, que o chuveiro ia explodir e que eu ia morrer eletrocutado, e essas vozes me perseguiam, e em todos os momentos eu a ouvia: agora eu vou te matar, agora tu vai morrer. E foi nesse contexto, então, que eu insisti mais ainda com aquele médico, e ele me receitou me prescreveu uma droga, não lembro qual era, que tipo de medicação era, o nome da medicação, mas eu lembro que eu fui comprar, né? E aí eu peguei a bula e comecei a ler a bula. E aí essa bula me dizia que eu não podia dirigir, que eu não podia fazer um monte de coisa, e que eu poderia literalmente apagar a qualquer momento. Então eu resolvi não usar, porque gera uma insistência também do médico, que alegava que eu não precisava, que o meu problema principal era o estresse, que acaba, né, esse laboratório aqui, né, que libera um monte de hormônios para que tudo funcione, ele entrou em colapso. Então esse era o principal, né, problema. Mas foi nesse exato momento, né, meu pai faleceu no dia 12 de janeiro de 1997, e dentro mesmo desse mês de janeiro foi quando eu encontrei o Evangelho, que eu encontrei Jesus verdadeiramente, após, né, como falei para você, procurar recurso em duas correntes, e não tive aquilo que eu precisava no momento. Eu fui convidado para participar de um culto evangélico
pela minha esposa, que já era frequentadora de uma comunidade. E chegando lá, então, me senti muito bem, revi amigos, né? Inclusive foi nessa mesma comunidade que eu reencontrei o Luiz. E ali, então, a gente começou a caminhar juntos, né, em ministério. Foi onde começamos o trabalho com a dependência química, e depois nós compramos o imóvel lá em Luiz Alves, né, o SOS Vida Jovem, que fez agora no mês de agosto 20 anos. Então eu lembro que eu brigava muito, né, eu andava muito contra a corrente, né? Então eu ouvia a voz que dizia que o chuveiro ia explodir e que eu ia morrer eletrocutado. Então eu ia para baixo do chuveiro com essa consciência e eu abria o chuveiro, né? E militava com essa voz, né? E eu sei que voz era essa. É a mesma coisa quando eu me deslocava para Luiz Alves para levar medicação ou para levar algum aluno para resolver algum problema. Eu ia, né? Quando ia com pessoas ia tudo tranquilo, mas quando eu estava só, aquelas vozes vinham e começavam a dizer que eu ia dormir, que o carro ia sair da pista e que o carro ia capotar e que eu iria morrer. São coisas que a gente, durante a nossa caminhada, a gente não percebe, né? Eu achava que trabalhar era saudável, né? Claro que né? Mas quando a gente trabalha demais, é que acontece o problema. Nós somos cristãos, nós somos homens e mulheres de fé, nós acreditamos sim, né, que o Senhor Jesus, Ele pode fazer o milagre a qualquer momento, Ele restaura e pode ser a qualquer momento, com oração ou sem oração, Ele é o Senhor de nossas vidas. Só que essa vida moderna que se desenvolve ao nosso redor, muitas vezes ela acaba nos engolindo, ela nos engole, né? E realmente nos consome. E às vezes é preciso sim a terapia, é preciso sim a medicação, é a forma que Deus tem muitas vezes de nos parar. Então eu vinha em um ritmo, né, frenético, desde 1988, quando eu comecei a trabalhar naquela empresa, até o dia 26 de setembro de 1992, que foi um sábado. Foi o sábado que eu casei. Meu casamento era às 7h30 da noite, 19h30, e eu lembro que eu saí da empresa às 16 horas para ir me arrumar, para ir para o casamento, né? E durante esse período de 1988 até 1992, não teve um dia que eu cheguei em casa antes das 11 do trabalho, né? Que eu então trabalhei até as 11. Então, nós precisamos repensar isso. Precisamos tratar isso com maturidade. Há coisas, sim, que uma oração resolve, mas há coisas que nós precisamos que o Senhor nos pare, né? E essa agitação que a gente vive não é de Deus. Nós precisamos ter consciência que o Senhor precisa fazer muito através de nós, que Ele conta com você, que Ele conta comigo, somos ferramentas em suas mãos e precisamos estar bem para poder ser a resposta que Ele precisa. Um dos sintomas é a depressão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 322 milhões de pessoas sofrem desse mal. No Brasil, 5,8% no total de 11,5 milhões de brasileiros já sofreram de depressão. Estamos atrás apenas dos Estados Unidos, com 5,9%. No Ministério Pastoral, 47% dos nossos líderes já sofreram da síndrome de burnout.
Alguns atribuem este fenômeno ao fato de que os pastores perderam a essência do ofício espiritual do ministério e passaram a ser coachings, palestrantes motivacionais, gestores institucionais, lutando para alcançar resultados financeiros e crescimento quantitativo em suas denominações, sendo exigidos como profissionais da fé. Quero falar de uma história que aconteceu comigo, a minha história, a história do Ulisses. Ulisses Ricardo dos Santos, o esposo da Luciana, o pai do Ricardo, da Penélope, da Pietra. Quero contar a minha experiência, que foi muito terrível, com a depressão. Chego diante de um médico, de um profissional de saúde, faz um diagnóstico comigo e diz que eu estou num estado depressivo, com síndrome de pânico. Terrível quando você se depara com uma notícia dessa. Porque ainda mais eu na frente de um trabalho onde nos movimentávamos para ajudar pessoas, recuperar pessoas com problemas, pessoas com dificuldades. Não consigo numerar quantas vezes sentamos diante de pessoas para aconselhá-las, para sair do ambiente que elas estavam, para sair da condição em que elas estavam. E agora isso acontece com você. O síndrome de pânico, ele me deixava com medo de morrer, medos terríveis, momentos terríveis. E eu, como um líder eclesiástico, lutava contra isso. Achava que com as minhas forças eu conseguiria sair. E confesso para vocês que tinha horas que era decepcionante demais comigo mesmo. Tive momentos que me deparava de saindo às vezes, pegava o carro para ir para alguns lugares, até mesmo para ministrar, sair em alguns lugares para ministrar, e no meio do caminho, do nada, dava uma descarga de adrenalina, o coração acelerava. E chega a doer, só de lembrar das vezes que eu tive que voltar para casa. Aí me trancava num quarto, dizia, não, eu preciso buscar mais do Senhor. Me achava pequeno diante de Deus, me achava incapaz. Então me trancava, botava uma música boa de fundo, uma música daquela que mexe com o coração. E eu não consigo contar as inúmeras vezes que caía em pranto, chorava. Às vezes até o socorro que eu tinha era de correr para baixo do chuveiro. Eu tirava toda a roupa e ficava ali 2, 3 horas debaixo do chuveiro, lutando contra aquele sentimento, lutando contra aquela opressão. Mais do que o medo da morte, mais do que a opressão que eu sentia no meu coração, a decepção comigo mesmo. Decepção de poxa, tantas pessoas que nós ajudamos, tantas pessoas que nós conseguimos de alguma forma aconselhá-las, ajudá-las a sair do quadro que elas estavam, e agora isso acontece comigo e eu não consigo, me sentia inválido. Quantas vezes eu liguei para o Lapa, para o Luiz, ligava para os meninos lá da comunidade, os nossos obreiros, ligava para o Fernando, dizia, Fernando, vem aqui com o teu violão, cara, vem aqui. Vem aqui tocar, vem aqui estar comigo. De repente você aí, querido, está passando por esse momento. Não se sinta nesse lugar. Procure ajuda. Eu procurei, foi importante para a minha vida. Procurei um profissional, fiz terapia, tomei remédios. Imagina você, eu não consigo contar quantas cartelas de remédio eu queimei lá na casa de recuperação, quando eu fui líder lá, de não concordar, e agora eu ter que fazer um tratamento com um remédio, com psicotrópicos. Mas eu confesso que foi necessário, foi muito necessário, me ajudou muito. Não se faça Deus diante dos homens nesse momento, querido. Seja homem diante de Deus. Eu aprendi isso com o meu pastor aqui, em uma ministração aqui no Mevan, uma das escolas que nós tivemos. Meu irmão Júnior ministrando, ele falou de não buscarmos ser o pai herói. E quando eu entendi que eu não era um herói, eu era apenas mais um coadjuvante nesse filme da vida, eu
comecei a valorizar as pequenas coisas. Entrei num lugar de me encontrar. Eu não sabia quem era o Ulisses. Terrível você não saber quem você é. O Ulisses que entendia de tantas coisas, entendia de tantos assuntos, conhecia tanto a vida das pessoas, porque eu me envolvia muito, às vezes até me comprometia com as pessoas. E chegou um momento da minha vida que eu não conhecia eu mesmo, eu não sabia quem eu era. É terrível isso. Você entra no lugar de querer ser aprovado pelas pessoas. Você busca o lugar de não só ser... Você quer ser útil. Então eu entrei num lugar de muito trabalho, de muita atividade, se envolvendo com os problemas dos outros. E o dia que eu descobri que o melhor lugar para você esconder os seus problemas e nos problemas dos outros, eu me deparei com aquilo e digo, pera, tem que rever isso, eu tenho que voltar atrás. Entrei afinco na ministração da minha vida, o amor. E essa cura veio sobrenaturalmente, eu não consigo explicar, mas foi sobrenatural, foi muito bom. Hoje, confesso que estou muito melhor do que eu era, sou muito melhor. É difícil às vezes, você ainda tem que aceitar esse Ulisses difícil, esse Ulisses falador, turrão, cheio de defeito, cheio de querer julgar os outros, cheio de imperfeições, cheio de julgamentos. Mas isso aí vale a pena. Invista na sua vida, querido, não desista. Invista no seu ministério, invista na sua casa. Hoje os melhores momentos que eu passo é com a minha família. Temos a oportunidade de hoje, Deus na sua infinita misericórdia, nos dá a oportunidade de viajarmos no Brasil. E hoje eu estou aqui contando isso para você com dificuldade, viu? Não é fácil não. Para mim não é fácil não. Você agora sabe você sabe quem é o Ulisses. Que às vezes se escondia atrás de um sorriso, se escondia atrás de uma piada, carregando uma dor, um sofrimento, mas uma piada aliviava, né? Hoje eu tenho uma verdade no meu coração, né? Tenho uma verdade no meu coração. Eu sou esse cara. Precisei fazer um tratamento, foi um longo tratamento, foi 2 anos. Tomando remédio, às vezes escondido, escondendo cartela de remédio das minhas filhas, escondendo receita na minha casa. Só eu e minha esposa que sabíamos. Viajava às vezes, ia para casa dos outros com remédio escondido, para que eles não vissem que o super Ulisses tomou um remédio para dormir. Não sofra sozinho. Não sofra sozinho. O reino de Deus é nosso. Nossa. Conte comigo. Conte com o nosso ministério. Nós queremos, com esse vídeo, ajudar você. Em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. E que Deus lhe abençoe hoje e sempre. Em nome de Jesus. Alguns sinais: necessidade de se afirmar, recolhimento, despersonalização, mudanças evidentes de comportamento, esgotamento profissional, vazio interior, desorientação, depressão, ansiedade, pânico e até ideação suicida. São sinais deste mal que tem derrubado os líderes espirituais do movimento evangélico. E para entender, você acompanha agora, em nosso fórum, Um Lugar em Betânia, o esclarecimento sobre o assunto com especialistas convidados.